Olha, tem uma questão muito séria, quase uma ferida invisível se abrindo em muitas empresas hoje em dia. E a gente precisa falar sobre isso. Será que os esforços para cuidar da saúde mental são um curativo, em vez de serem a cura de verdade? É isso que vamos investigar. Este texto foi criado pelo filósofo Chico, especialista em ética e moral. E o título do texto já é Quando a empresa cuida da mente, mas esquece da consciência. Vamos analisar o que ele quer dizer com isso, porque, olha, é uma provocação e tanto, né? E sabe o que deu o pontapé inicial para toda essa discussão? Foi uma mudança, uma bem importante que está vindo aí no Brasil. Uma nova regulamentação que acabou servindo de gatilho para a gente pensar. O que é, de fato, um ambiente de trabalho saudável? É o seguinte, a partir de 2026, a norma NR1 vai ser atualizada. E essa atualização vai exigir que as empresas, de verdade, olhem para a saúde mental. O que é, claro, um passo gigantesco, muito importante, não dá para negar. Até porque, vamos combinar, o esgotamento psicológico virou quase uma epidemia silenciosa dentro das empresas. Mas é bem aqui que o Chico chega e nos faz dar uma pausa para pensar. Ok, a norma é super necessária, mas será que ela está mesmo tratando a causa do problema? Ou será que ela está só cuidando dos sintomas? É essa pergunta que vai guiar toda a nossa conversa a partir de agora. E para a gente entender bem essa crítica, o Chico usa uma metáfora que é, olha, muito poderosa. Ela está no centro de todo o argumento dele. É a diferença crucial entre tratar a ferida de verdade e só ficar colocando um curativo em cima. E aqui a coisa fica bem clara, né? De um lado, a gente tem o que ele chama de norma moral, que seria a NR1, por exemplo. Ela é reativa, ela age só depois que o problema já apareceu, sabe? Tentando ali conter o estrago. Agora, do outro lado, tem a postura ética. Essa sim é proativa. O objetivo dela é criar um ambiente tão íntegro, tão saudável, que a ferida nem tem chance de aparecer. E essa frase dele resume tudo perfeitamente. É como colocar curativos em uma ferida que continua sendo aberta todos os dias. Pensa nisso. Não adianta nada botar um curativo se a própria cultura da empresa está lá todo santo dia abrindo a mesma ferida de novo. A norma olha para a pessoa que adoeceu, mas ela não pergunta o que está adoecendo as pessoas. Ok, então, se a norma é só o curativo, qual é a ferida afinal? Bom, é o que o Chico chama de doença invisível, a causa raiz do problema, aquela que a gente muitas vezes simplesmente ignora. O ponto-chave aqui é o seguinte: a saúde mental virou norma porque a dor dela é visível, a gente vê o sofrimento. Mas a tal da saúde ética de uma empresa, isso é bem mais sutil. Ela não grita, ela opera ali quietinha, nos bastidores, naquilo que não é dito, bem no subterrâneo da cultura da empresa. Tá, mas como é que a gente identifica essa tal fragilidade ética? O Chico dá uns exemplos bem concretos. Vamos ver se isso soa familiar. Sabe aquelas reuniões em que ninguém tem coragem de discordar? Ou aquelas decisões que todo mundo no fundo sabe que são erradas, mas ninguém fala nada? E aquele discurso lindo no PowerPoint que morre ali mesmo no corredor? E a pressa, né? A pressa que vira desculpa para tudo, inclusive para cortar caminho de um jeito meio antiético. Pois é. E tudo isso leva a gente para uma conclusão que é, assim, bem impactante. O burnout, a ansiedade, a depressão, nada disso é o começo da história. Isso já é o segundo capítulo. É a consequência de uma falha que aconteceu muito antes, a falha da saúde ética. E aí, com esse diagnóstico na mão, o texto joga para a gente algumas perguntas. Perguntas bem poderosas, daquelas que muitas empresas preferem não fazer. A primeira é um verdadeiro choque de realidade. Pensa bem, de que adianta a empresa investir em aula de meditação, em psicólogo, se o terreno onde as pessoas pisam todo dia está minado? Minado por falta de coerência, por decisões injustas. Simplesmente não faz sentido, né? A segunda pergunta vai ainda mais fundo. Ela nos cutuca para olhar para aquelas escolhas que ninguém quer nomear, sabe? Aquelas decisões que são convenientes para alguns, mas que, na prática, criam um ambiente tóxico e geram sofrimento para muita gente. E por último, ele propõe um exercício de imaginação, quase uma utopia, mas que transforma tudo. E se existisse uma norma que exigisse integridade antes de exigir prevenção? O que será que mudaria de verdade na cultura, na liderança, nos resultados? Hein? Bom, e tudo isso leva a gente para o fechamento do argumento, a grande conclusão, que é essa oposição final entre duas coisas: cuidar da mente versus cuidar da consciência. Vamos lá. Cuidar da mente é tratar o sintoma, é ser reativo, é focar naquele indivíduo que já adoeceu.
Agora, cuidar da consciência? Isso é outra história. É prevenir a doença. É ser proativo. É focar no sistema inteiro, sabe? Tanto na consciência de cada pessoa, quanto na consciência coletiva da empresa. Então, a grande lição que fica é esta. A prevenção de verdade para o adoecimento mental não está só em oferecer terapia. Está em construir um ambiente onde a consciência ética, a integridade, a coerência são os pilares. É isso que protege a mente antes de tudo. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. E fica o convite. Se quiserem que o Chico comente sobre isso, é só pedir. Ele terá o maior prazer em responder.